No capítulo de número 12, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 12. Você vai encontrar o texto que está nos versículos de número 13 ao versículo de número 21, em Lucas, capítulo de número 12. Quero compartilhar a mensagem com vocês. Deus colocou para eu poder entender sobre algumas coisas relacionadas com essa brevidade da nossa vida, com o que a gente faz realmente nessa vida, qual é o propósito dessa nossa vida e qual é a riqueza espiritual. Então, se a gente fosse dar uma temática antes de iniciar aqui, seria a verdadeira riqueza da vida. Assim diz a palavra de Deus para nós, versículo de número 13 em Lucas 12. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse: insensatos, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui a gente tem o capítulo 12 de Lucas, que muitas das vezes os discípulos estavam passando desapercebidos com algumas situações ao redor deles. Inclusive, eles estavam correndo certo perigo, porque cercados de uma multidão de pessoas cujo principal interesse na realidade não era nas verdades espirituais ou não nos aprendizados relacionados com os quesitos de ordenanças, dos princípios de Deus e o relacionamento com esse reino de Deus, numa convivência de comunhão com Cristo Jesus. As pessoas ali estavam mais interessadas no que iam receber, o quanto iam se beneficiar e como poderiam se aprimorar, reter, absorver ou ter possibilidades de melhorias por causa de Cristo, que estava realizando diversos milagres naquelas regiões. E aí a gente percebe que tem um outro grupo, que eram os escribas e fariseus, que não somente estavam contra tudo que Jesus estava ensinando, mas também tentando retirar o foco daqueles que estavam ouvindo a palavra, a mensagem, e fazendo com que as pessoas se dispersassem ou achassem que aquilo tudo não passava de um qualquer conto e não ia ter nenhum vínculo relacionado com Deus, nem muito menos com o reino dele. Então os fariseus e escribas estavam não somente com uma pedra de tropeço, mas também estavam começando a perseguir a palavra de Deus e conspirar contra Cristo Jesus. Então, olha o cerco que os discípulos verdadeiros, os apóstolos ali no caso, estavam naqueles tempos, que não é diferente dos nossos dias hoje, mais atualizado. E por outro lado, nesse Lucas capítulo número 12, a gente faz uma leitura e percebe que vão existir 4 advertências, começando desde o versículo 1,
e foi analisando Lucas, no capítulo 12, ali no versículo de número 59. E uma dessas advertências, e a primeira, está relacionada com a hipocrisia. A gente precisa ter cuidado com a hipocrisia. O segundo, relacionado com a atenção à avareza. O terceiro, a preocupação da vida. E o quarto, não menos importante, a negligência com as coisas relacionadas a Deus. Mas eu quero me deter no segundo ponto aqui, que é exatamente onde está falando sobre essa parábola. E Jesus conta essa parábola, que em algumas traduções, em algumas Bíblias, vai dizer que é a parábola do rico insensato. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, e aqui vai falar sobre essas questões de concentração de bens e todo o propósito de vida relacionado não com os quesitos espirituais, mas com os quesitos materiais. Então, a quantidade de coisas, de cargos, de poderes, a quantidade de bens relacionados diretamente com aquilo que a gente pode obter através do dinheiro, ou simplesmente a influência por ter dinheiro, seria um ponto de advertência que precisamos ficar bem atentos, alertas, quando as Escrituras Sagradas traz praticamente um capítulo inteiro falando sobre isso. Então a gente vai prestar atenção, a partir desse momento, em algumas situações aqui. Primeiro, é que nós não vamos nos tornar, ou nós não vamos ter uma vida mais rica porque estamos adquirindo coisas. O próprio Cristo aqui, ele vai mostrar, através desse ensinamento, que o propósito maior da nossa vida não é ficar correndo atrás de coisas que vão ser materiais e elas vão se perder com um determinado tempo, vão perder o valor num determinado período de tempo, ou que realmente vai ser destruída. Então, não é que a gente não vai ter uma vontade de estar melhor de vida. Não, não é isso que ele está ministrando. Ele está falando para que a gente possa estar alinhado com o propósito relacionado do reino. Então, muitos crentes, nos dias atuais, eles já foram contaminados pela avareza e não percebem ou não estão apercebidos com essas coisas. Daí eu quero compartilhar isso com vocês, porque a gente precisa discernir os tempos e modos que estamos vivendo. E nessa situação, a gente percebe alguns detalhes que eu começo a compartilhar com vocês a partir de agora. Abra em 1 Timóteo, no capítulo número 6, e a gente vai ver que essa palavra, ela também é aplicada aos discípulos. E a gente, quando lê assim, rapidamente, dá a impressão que está falando aos ricos e poderosos dessa era, às pessoas que não têm aliança com Cristo. Mas se a gente for fazer uma leitura mais aprimorada, mais intensa, a gente percebe que essa palavra vai servir para todos, inclusive para os discípulos verdadeiros de Cristo. Aí no capítulo 6 vai falar sobre esse amor ao dinheiro, a recomendação que Paulo dá a Timóteo a respeito de todas essas demandas relacionadas com os quesitos de bens materiais. Daí você já vai marcar para você ler tranquilamente depois em casa e meditar, refletir a respeito disso. Então corra aí sua Bíblia agora para Provérbios, para que a gente possa fazer esse comparativo de leitura. A Bíblia se auto-explica. A gente retorna para Provérbios no capítulo de número 30. Os versos que a gente vai ler, o versículos é do 7 ao 9. Eu quero fazer essa leitura agora com você, de Provérbios 37 a 9, que diz assim: duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? E eu, se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus.
Então a gente vê que ele vai associar questões de falsidade e mentira muito com é um pré-requisito para as questões de riquezas. Diga-se de passagem, para muitos ficarem ricos, vai ter que entrar numa corrupção de mentira, falsidade e enganando os outros. E aqui Deus não está falando conosco que não é saudável ser rico. Ele está dizendo que a riqueza não pode ser o objetivo principal da nossa vida. Os bens materiais não podem ser a prioridade na nossa vida, porque já existe um Deus que ele tem que ser a prioridade, e o nosso Deus é Jesus Cristo, não é Mamon. Daí, quando a gente faz essa leitura, a gente percebe que a riqueza ela é capaz de sufocar a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Mateus 13, 22. Vamos abrir juntos? Mateus 13, 22. A riqueza ela sufoca a palavra de Deus. Quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas, você lembra lá de Provérbios? A sufocam, tornando infrutífera. Então perceba que quanto mais coisas nós temos, mais precisamos de dinheiro para manter as coisas que temos. Quanto mais gastos temos, mais dinheiro precisamos para manter os gastos que temos. Quanto mais dinheiro que temos, mais preocupações com tudo que temos para ser administrado. Quanto mais bens e posse temos, mais inveja e cobiça dos outros vão ter para com as nossas vidas. E não é que a prosperidade bíblica ela não seja real, factual e aconteça, mas o que Deus está trazendo é qual é a motivação do nosso coração de obter coisas. Pronto. A partir daí, a gente vai ver que em alguns ensinamentos desse capítulo 12, ele vai falar sobre assim, cuidado, porque a riqueza pode criar uma armadilha para cada um de vocês e também vai gerar muito mais tentações. Quem está preparado para enfrentar milhões e milhares de dificuldades e problemas com tentações, queira ficar rico? Porque a questão não é Deus não dar, é o que vai enfrentar depois que recebeu. Então imagine que a gente está orando para acontecer algo na nossa vida. E algo acontece. E agora então a gente vai ter que ter sabedoria, tempo, recursos para administrar aquilo que a gente recebeu. A gente está orando para um parente nosso se converter. E depois quem vai discipular ele? Vai ter que ter recursos, tempo, investimento para não negligenciar o reino. Está preparado para a bênção de Deus? E essa parábola ela vai trazer esses quesitos relacionados com os bens materiais, porque em 1 Timóteo 6, que a gente estava lá, que eu falei, depois a gente vai ler e fazer uma leitura mais tranquila e mais calma em casa sobre 1 Timóteo, abre lá para a gente fazer uma pequena leitura de um trecho importante agora, do 6 ao 10, capítulo 6, de 6 a 10 de 1 Timóteo. Olha o que está escrito. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Quem pode levar alguma coisa na hora de morrer, não consegue nem levar as flores que estão no caixão. Então perceba aqui que a gente tem um quesito importante.
se nada trouxemos e nada levaremos, a gente precisa se contentar no versículo 8. Por isso, tendo que comer e o que vestir, estejam como isso satisfeitos. Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi o servo de Deus passar necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. Aquele que está servindo a Deus de coração, de integridade, com a vida alinhada com o propósito, Deus supre, porque Deus vai cumprir a palavra dele para que o nome dele seja glorificado. Agora, muitos de nós estão passando situações hoje porque foi uma semente do passado. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Daí não nos dá a possibilidade de olharmos o irmão ou irmã passando uma dificuldade e a gente não ajudar, porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete. Então muitas vezes eu vejo outros irmãos que estão abastados nas coisas, e tá com um irmão, vendo um irmão com dificuldade e fala assim para mim: mas ele está passando por causa do que fez no passado, está enfrentando essa luta agora. Eu falo: então deixa Deus te usar para poder amenizar o problema. Não é, irmãos? E olha o que ele continua dizendo ainda, que a gente vai ler até o 10. Os que querem ficar ricos ficam livres das tentações. Caem em tentação. Os que querem, não é os que já estão. Imagina os que já estão. Irmão, se a gente ganha R$1.000 e está passando uma labuta, com 10 mil, a tentação já caiu. Está na palavra. Você acha que a gente não vai cair na tentação porque a gente é privilegiado por Deus, ou Deus vai cumprir a palavra dele? Qual é a tentação? Da gente ver alguém tendo necessidade e a gente está olhando quanto é que está o nosso rendimento na conta no banco. Eu não estou falando de tentação de ir para o mundão e fazer coisas que não devia. Eu estou falando do egoísmo que começa a surgir no coração de cada um de nós, a começar da minha vida. Então, o que Deus está nos convidando para que a gente possa doar ao invés de reter? Se desapegar dessas coisas e saber que tudo que Deus está nos dando é para os outros. Não tem nada que Deus nos dá que é nosso. No reino de Deus não existe nada que é nosso. É tudo dele e para ele para sempre. Se ele é o dono de todas as coisas e ele colocou um pouco de bens materiais ou riquezas para cada um de nós e somos administradores do que é dele, temos que ter a capacidade de dar tudo aquilo que quiser e não reter. Eu não estou falando para a gente não morar numa casa boa, não ter um carro bom, não ter uma roupa boa, digna. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que o objetivo principal da nossa vida não é esse. Amém? Nosso objetivo é entendermos o nosso chamado ministerial, a nossa existência, a nossa identidade em Cristo e realizar aquilo que fomos comissionados para fazer antes da fundação do mundo. Glórias a Ele. Então perceba aí no versículo ainda que a gente está lendo, 9, não somente cai em tentação, mas nas armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Como é que tem crente orando para ficar rico, irmãos? Tentação, armadilha, desejos descontrolados. Não consegue controlar o desejo da carne. E nocivos, causa malefício. E Deus não está dizendo que a riqueza não é boa. Ele está dizendo assim: com ela
está o lado negativo. Está preparado para isso? Provérbios, então, na sabedoria ali de Salomão, ele diz assim: ó, então não me dê muito, para que eu não entre nisso aqui, e também não me dê pouco, porque senão teu nome vai ser blasfemado. Me dá o que é necessário para eu viver com minha família e poder dar para muitos ao invés de tomar emprestado. Aleluia! Maravilhoso Deus. Essa palavra é uma palavra dura, porque quem quer ouvir uma palavra dessa no mundo egoísta, avarento e de retenção de bens materiais, irmão? E aí não venha trazer texto do Antigo Testamento que existiam homens que eram riquíssimos, Abraão, Isaac, Jacó, porque estamos na aliança com Cristo. E na aliança com Cristo, ele determina que haja repartição dos bens, e aqui não estamos falando de movimento socialista, e não estamos falando de inclusão para aquele que não quer trabalhar, porque a Bíblia é clara: aquele que não trabalha, que não coma. E aqui a gente não está falando de benefícios para o preguiçoso, aqui a gente está pontuando quesitos que nessa aliança os homens e mulheres de Deus doaram, deram tudo que tinha em prol de um único propósito: a expansão do reino de Deus. A porta continua estreita. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Versículo de número 10, ainda nesse capítulo 6 de 1 Timóteo. E aí ele vai explicar o porquê disso. A Bíblia é linda. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor a ele, é o apego a ele, é aquela possibilidade de que a pessoa agora ela está pensando que ela está segura, feliz e abençoada, e que não depende de ninguém para nada, e que nunca vai morrer e vai ter que prestar conta diante do Criador. Ela esquece que a vida é um sopro e que ela vai morrer e vai chegar esse fim, e ela pensa que nada pode acontecer com ela, porque ela tem influência, ela tem condições, inclusive financeiras, para comprar tudo e todos. E daí essa falsa situação é uma armadilha terrível, que pode se tornar um apego, tornando esse dinheiro um Deus que Jesus chama de Senhor. É a única referência de Senhor na Bíblia que não Jesus Cristo, Mamon. Então ele vai conseguir, Mamon, conseguir dominar a mente e o coração de muitas pessoas e tristemente de muitos que se dizem crentes. E os crentes que eles são carnais, eles já não querem nem ouvir essa pregação, porque eles estão atrás de benefícios materiais. Crente carnal, ele vai em busca de bens materiais. Como é o crente carnal? Ele não tem uma aliança verdadeira com Cristo. Ele crê. E o sinônimo da palavra de crer é aquele que tem fé para alguma coisa. Diga-se de passagem que as lotéricas no Brasil ficam cheias, não só no Brasil, mas no mundo, quando a Mega Sena e outras campanhas de ganhos de loterias esportivas pelo mundo estão acumuladas. E as pessoas dizem: eu vou fazer uma fezinha ali. Ela está crendo que ela vai ganhar. Então a fé aqui no sentido de algo superficial, mundano, e que está somente aqui, nesse mundo que a gente consegue enxergar as coisas. Existe aquele crente que é um crente natural. Ele fala exagero, né? O pastor aí falando umas coisas que não é isso, não é bem assim não. E ele está dos dois lados. Ele está olhando o muro, todo mundo rico, ele querendo ficar, e ele está olhando para cá: pai, não vou lá não, mas aqui também está bom, glória a Deus, aleluia, mas aqui também é bom.
Crente natural, ele vai ser aquele que está na teologia do inclusivismo. Ele quer incluir tudo e todos, né? Pode vir como está e ficar como está, não tem problema, Deus, ele vai. E o crente espiritual, ele já discerniu, ele disse: estou fora. Ainda que venham as propostas e ainda que pareça ser de Deus, ele discerne e sabe que não é. E aí ele evita essas coisas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele ainda vai explicar a explicação. Olha que lindo. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, estou lendo o versículo 10 no finalzinho de 1 Timóteo capítulo 6. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, estão firmes, avivadas e ungidas, cheias de Deus na fé. Ele não falou alguma ou uma única. Ele disse algumas. Algumas é mais de 2 pessoas. Imagine, em um ambiente de 100, 3 estão completamente caminhando em passos largos para o inferno. Terrível, irmão. Porque se um desses 3 for um da gente, que o Senhor nos livre desse dia mau para a glória do nome de Jesus. E o que acontece? Não só se desvia da fé verdadeira, genuína em Cristo, da confiança, a certeza, da presença de Deus, porque a pior coisa depois da morte é a ausência de Deus. Olha o que acontece. Além do desvio da fé, se atormentaram com muitos sofrimentos. Cadê os teólogos da prosperidade que não fala que se o cara ficar rico ele vai sofrer pior do que antes? Porque eles estão vivendo uma vida ambígua, de prostituição, de corrupção, de imoralidade sexual, de imoralidade ética, de bebedice, farra, mentira, engano, cobiça, rebelião contra Deus. E o porquê que Deus deixa e permite que Satanás realize as obras dessas pessoas venham a enricar? Porque eles vão cair em Romanos capítulo 1, eles estão desejando esse ídolo, esse Deus. E se eles estão desejando e não querem um Deus verdadeiro, Deus entrega as próprias paixões. Mas no final vai ser cobrado por todas essas coisas. Oh Jesus, dá graça para continuar essa pregação, Senhor. Dinheiro, meu irmão e minha irmã, não pode comprar paz, não pode comprar alegria, não pode comprar salvação. Se esse dinheiro ele for somente para os próprios interesses pessoais e egoísmo, como estaria a nossa vida? Então eu quero que você volte para essa parábola no capítulo 12 de Lucas. Capítulo 12, né? Versículo 13 ao 21. Deixa ela aberto aí. Deixa eu botar aqui também, para a gente ficar todo mundo igualzinho. E eu quero agora fazer algumas perguntas para que a gente possa se responder ou refletir esses dias sobre isso. Primeiro, de qual maneira nós estamos reagindo a essa palavra? Quando a gente ouve essa construção da palavra de Deus e o que Ele está ensinando, e o próprio Cristo ensinou isso naquele tempo, e eu estou reproduzindo isso hoje para nós.
a começar de mim mesmo. Qual o significado dessa mensagem para nós? Como é que nós agimos em relação a ela? Porque Jesus, ele não viu esse homem aqui desfrutando das coisas da vida. Ele viu um homem que estava entrando na morte. Olha o que acontece quando Cristo diz assim, no versículo de número 20, ensinando o que Deus fala. Deus está dizendo para mim e para você, irmãos: tolos, bobos, insensatos, essa mesma noite, Satanás vai pedir a sua vida, a nossa vida. E quem ficará com o que a gente está preparando? Se a gente soubesse que um de nós iríamos partir, a gente quer deixar os bens para a família. Quem tem criança pequena, então, é uma preocupação imensa. Mas se soubéssemos que depois dessa pregação aqui, a gente não ia conseguir fechar a porta da igreja, porque Jesus iria voltar e a gente ia ser arrebatado nos ares. Qual é o propósito realmente da nossa fé? E muitos iriam morrer ali, iam se encontrar com Deus. E aí, imagine a nossa família toda salva, os cônjuges, o casal e mais os filhos, todos iam se encontrar com o Criador no mesmo tempo. Qual o significado desses acúmulos nossos? Mas se a gente não tem certeza que a nossa família está salva, como podemos ir atrás de riquezas que não são espirituais? Porque no versículo de número 21, desse capítulo 12 de Lucas, ele vai dizer: isso acontece para aqueles que guardam as riquezas, mas não é rico diante de Deus. E o que é ser rico diante de Deus? Aí vem a segunda situação para a gente refletir. A primeira é: como é que essa passagem bíblica, essa parábola está fazendo sentido na nossa vida? E o segundo é: o que é ser rico para com Deus? É uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos e interrogar a Bíblia para a gente ter a resposta dela. Então, o que seria ser rico para Deus? E então a gente vai parar de pensar o que ficou para trás, ainda que essas coisas todas ficaram para trás, porque agora é o que vai ser para frente, uma eternidade que não tem fim, porque o nome mesmo já diz eternidade. Daí, se morrêssemos agora, o que a gente ia apresentar diante do Criador? Porque a gente teria que prestar contas de todas as palavras que a gente falou durante a nossa vida, de tudo que a gente acumulou e que não foi colocado para o reino, e de tudo que Deus nos abençoou que a gente não conseguiu administrar para a glória dele, inclusive o tempo de oração e de vida com ele. O que é ser rico para Deus? Viver e morrer, então, vai ter uma eternidade com dores e sofrimentos acrescidos, ou sem essas dores e sofrimentos. Porque aquele que está desfrutando de bênçãos materiais e está no luxo, no conforto, na satisfação e nos prazeres dessa vida, ele é rico nessa vida. Mas será que ele é rico na próxima vida? Porque tem muitos que são pobres e na realidade são ricos, e outros são ricos e na realidade são pobres.
E aí, talvez a gente queira não ter as riquezas dessa vida para a gente ter a riqueza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí não é um convite para miséria, pobreza, mazela, tristeza profunda e ficar esperando o benefício do governo. Não é isso que eu estou falando, ministro. Não estou pregando para político nenhum ser eleito. Estou pregando a palavra de Deus. É tempo de alinhamento, porque Jesus está nas portas e Ele quer pegar a igreja dele sem mácula e em santidade. A casa que nós temos é para ser acolhedora, hospitaleira e receber os missionários de Deus. A roupa que a gente tem talvez seja para vestir um irmão que está precisando. O carro que a gente tem é para levar muitas pessoas para a presença de Deus. A bicicleta que a gente anda é para levar a palavra em todas as regiões que a gente for. E sinais maiores faríamos, porque Jesus ele andou 90 quilômetros para ser batizado em Pedregulhos, e agora a gente tem uma bicicleta que faz esses 90 quilômetros em algum tempo bem menor que o dele. Irmãos, nada que temos é nosso. Estou preparado para desfrutar com você e fazermos um culto de adoração na sua casa de praia. Não estou me convidando, não. Estou te intimando a abrir as portas para mim, senão a gente não vive o verdadeiro Evangelho. Não tem sentido a casa de praia se não for para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Quer ser rico com Deus? Eu vou responder. O que eu vi estudando rapidamente as Escrituras. Gratidão, primeiro ponto. Não por aquilo que não temos e não conquistamos, mas por aquilo que Deus já nos deu. Oh, glória! Seja feliz e grato pelo aquilo que a gente já tem, irmãos. Já temos demais, irmão. Temos muito, irmão. Muitos irmãos mesmo. Quando a gente olha ao nosso redor, Deus nos tornou uma grande família. Temos tantos irmãos. Outrora nós éramos um só. Quem sabe a gente lá nasceu num lar que não tivemos outros irmãos biológicos ou de sangue. Deus nos constituiu uma família de irmãos abençoados, com características diferentes, com os olhos esticados, com cabelo mais crespo, cabelo mais liso, de cor de peles diferente, que apesar dos pesares, oram por nós, estão espalhados nesse mundo, quem sabe intercedendo pela nossa vida agora, para essa palavra ser revelada e a gente não cair na tentação e não ir para o inferno. Quem sabe os irmãos no Oriente perseguidos estão dizendo: Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Salva esse povo brasileiro que está atrás de coisas materiais com os falsos profetas. Salva eles. E aí o cara vem, degola, e Deus ouviu a oração e está respondendo através da ministração nessa hora para mim e para você. Oh, glória! Não é que não possamos e temos o direito de sermos ricos. Não é isso a mensagem. Se você está entendendo isso, você está entendendo errado. Precisa se converter de verdade. Porque você está andando como se fosse um crente natural, e eu quero que você seja um crente espiritual. Estou falando que a maior riqueza que temos nessa vida, e aí a temática, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O objetivo da nossa vida é estarmos com Ele para sempre. Fomos criados para isso. E vamos encerrar em Mateus capítulo de número 6. Volte aí, do 19 ao 34. Não acumulem para vocês tesouros na terra,
mandamento, irmãos. Ei, você que está acumulando coisa, está andando em pecado, porque aqui está um mandamento. E fica também com os pobres colecionadores de moedas, cartas, objetos. Não acumulem para vocês tesouros, não se apeguem a esses bens, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. O ladrão não tem como roubar aquilo que não tem. Deu glória a Deus. Eu não tenho. Ei, crente, vai embora. Sai daqui, que senão Deus é. Não tem nada de crente, tem os irmãos. Quantas histórias a gente já ouviu assim, que se torna até engraçado? É verdade, irmão? É verdade. Eu já vi ladrão querer assaltar crente e se ajoelhar e voltar e fazer uma aliança com Jesus. Meu Deus. Agora vem a dica. Olha que Deus maravilhoso. Ele vai dizer para a gente o que fazer. Versículo 20, esse capítulo 6 de Mateus. Mas, agora sim, podem acumular e muito. Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde essa traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? O teu coração. Se o seu tesouro está nas coisas dessa vida, a nossa alma vai estar nela. Mas se o nosso tesouro não está nas coisas dessa vida, mas nas coisas maiores, espirituais, em Cristo Jesus, nessas hostes celestiais, como diz Efésios capítulo número 1, então somos ricos demais. Já temos tudo, irmãos. Temos uma vida eterna para desfrutar para sempre com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! E essa vida, ela não tem fim. Ela começou aqui material, mas ela vai ter toda uma situação posterior, espiritual, que nós vamos viver para todo sempre, dias, meses, anos, milhares de milhares de milhares de milhões de bilhões, eternamente com Cristo, não na ausência de um Deus, mas na presença desse Deus maravilhoso, onde a gente vai pisar em ruas de ouro, porque não tem nem significado ouro lá. A gente vai pisar. Oh, glória! Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos foram maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, tremendas trevas são. E ele estava relacionando com o que? Tesouros. Se os nossos olhos estão cobiçando, estamos egoístas pelas coisas dessa vida, trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, e aí ele vai explicar a situação. Pois odiará um e amará o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ou às riquezas, ou a mamon. O tempo que a gente estaria de oração, a gente está vendo o quanto tem de investimento. O tempo que a gente estaria na presença de Deus pregando o Evangelho, a gente está cuidando de bens materiais. O tempo que a gente estaria na presença de Deus, levando a salvação para pessoas, fazendo missões, impondo a mão para curar, a gente vai estar lavando carros, frotas de carros. O tempo que a gente estaria para poder tirar as pessoas do inferno, a gente está cuidando de casas, patrimônios. O tempo que a gente estaria dedicado ao reino para realizar aquilo que Deus nos criou para poder fazer.
nos comissionou, a gente estaria cansado, dormindo de tantos afazeres nessa vida. O conselho de Jesus para o jovem rico foi: vende tudo que tem e me segue. Mas o conselho do pastor para vocês é: não coloca teu coração nessas coisas. E aí ele vai explicar do versículo 25 até o 34 sobre essas coisas aí, para a gente não andar preocupado nessa vida. Não anda preocupado com nada disso não. Estão preocupado com muitas coisas. E o próprio texto que eu vou ler agora, ele vai se explicar por si só. Vamos lá para a gente encerrar. Portanto eu digo, não se preocupe com sua vida, sua própria vida, quanto o que há de comer e beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que há de vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida, irmão? Cheguei no plantão no hospital e recebi a notícia: um amigo, 20 anos que eu conheço, sofreu um acidente de carro, faleceu, morte instantânea. O hospital estava parado. O Senhor dê graça para a família. Deixou 3 filhos pequenos, o mais velho não tinha nem 5 anos. E aí, muitas lições a gente aprende. Que adianta a gente correr para lá e para cá, atrás do vento, irmãos? Quem pode acrescentar uma hora na nossa vida? Porque a gente está se preocupando com roupas, no versículo de número 28. Olha como crescem os lírios do campo, essas flores que vocês passam aí e veem. Elas não estão trabalhando, não tecem. E o próprio Salomão, com todo esplendor e glória, não se investiu como eles. 30. Se Deus veste assim uma simples erva do campo, e existe hoje, amanhã já é lançado no fogo, não vestirá muito mais vocês. Que pequena fé é essa? Não se preocupem dizendo: o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, o que é que vamos vestir. São coisas daquele que não conhece a Deus. Pois no versículo 32 diz assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Viram noite, viram dias, correndo atrás de coisas que não têm significado espiritual. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe do que a gente precisa, e a dose, a quantidade, o tamanho exato que a gente precisa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra correta, o alinhamento com o propósito. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Essas que a gente está falando. Porque o contexto aqui é a preocupação da vida. Não é a gente agora ter uma vida devota, de renúncia extrema, e achar que todas as outras riquezas ou bens vão chegar para a gente porque tem um versículo isolado. Não é isso que a palavra está dizendo, irmão. A palavra está dizendo que se a gente buscar primeiro o reino e a justiça, a gente vai ficar livre de tudo que a gente leu que o dinheiro pode causar na vida do ser humano. E aí ele encerra dizendo: não se preocupem com amanhã. Amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Ei, Jesus.
Talvez a gente esteja no culto com a cabeça pensando nas contas, na provisão para casa, não faltar em meio a um desastre governamental, uma epidemia, uma pandemia. Talvez a gente fique pensando demais a respeito num futuro onde o próprio Deus diz para a gente descansar nele, que Ele é o provedor, o cuidador, está conosco, e que é para a gente direcionar nossa mente, o nosso coração naquilo que é fundamental. A verdadeira riqueza é estar em Cristo, com Cristo, para sempre. Amém. Se você entendeu essa mensagem, eu quero que você possa se colocar de pé nesse momento para a gente orar.